bem-vindos ao quarto ano. Eu sou a professora Ana Paula. E eu sou a professora Maria Tereza. Este ano estaremos juntos com muitas aprendizagens em matemática. Com certeza. Olha só, vamos aprender muitas coisas novas, fazer descobertas matemáticas, né, professora? Sim, muitas investigações e também vamos nos divertir com a matemática. Com certeza, porque na matemática também tem bastante diversão. E para isso, ao longo do ano, nós vamos utilizar aí alguns materiais, né, professora? Sim, eles nos ajudarão na caminhada matemática. É importante que você já vá se organizando, separando o seu material e, para começar, material básico de anotação. A anotação é muito importante. Mantenha o seu caderno sempre em dia, sempre bem organizado, para que quando você precise daquelas informações, você consiga encontrá-las facilmente. Então, pode separar o seu caderno ou folha para anotações. Lápis, borracha, tesoura, apontador, material básico aí do escolar, né, professora? Isso, tenha sempre em mãos esses materiais, folhas coloridas para rascunho, folhas quadriculadas ou em branco, qualquer tipo de folhas ou seu caderno para as anotações. É isso aí. Agora, e o que mais? Que tal fazermos a caixa da matemática, igual a que nós temos aqui? Caixa da matemática? Isso mesmo, esta caixa tem muitos materiais que utilizaremos durante o ano. Vamos verificar quais são? Temos aqui um material bem conhecido, material dourado. Material dourado é aquele material que nos ajuda a fazer algumas relações matemáticas aí do sistema de numeração decimal. Nesse material, nós temos pecinhas diferenciadas aqui, não é? O cubinho, que representa a unidade, a barrinha, que representa a dezena, corresponde a 10 cubinhos, e a plaquinha, que representa a centena, correspondente a 10 barrinhas, a 10 dezenas. Alguns estudantes podem ter aí em casa o seu kit do material dourado, se for esse o seu caso. Se você tiver, deixa separadinho que a gente vai utilizar. Se não tiver, não se preocupe, não tem problema que você vai acompanhar aqui junto com a gente. Até porque na nossa caixa nós temos outros materiais para contagem. Neste potinho nós temos tampinhas. Olha as tampinhas aqui da professora Maria Tereza organizadas num potinho. Poderia ser num saco plástico também, né? Isso. Importante deixar o material sempre organizado. Outro material também é o palito. Palito de sorvete que pode ser colorido ou não. E para as aulas também, com os palitos, nós precisamos das ligas elásticas para fazermos os amarradinhos, irmos agrupando os palitos em dezenas e em centenas. O que mais? Outros tipos de materiais para contagem. Tenho aqui alguns grampos ou qualquer outro material que você tenha que possamos fazer as contagens. Poderiam ser bolinhas de gude, né? Brinquedos menores, botões. Também temos aqui palitos de espeto, caixinhas. Por que será caixinhas? Caixinhas a gente pode utilizar nas aulas de geometria para explorar os elementos aí, características dos sólidos geométricos. Embora as caixinhas não sejam sólidas, não é? Elas têm o formato de alguns sólidos que vamos estudar ao longo do ano. Certo. Aqui eu também guardei este objeto circular aqui, caso a gente precise fazer algum contorno. Tenho também algumas formas geométricas que já utilizamos nas aulas do ano anterior. Temos também fichas numéricas do 0 ao 9.
Fichas numéricas serão bastante úteis. Em muitas situações, podem inclusive substituir os dadinhos, né, professora? O pessoal que estiver em casa pode deixar separado aí dadinhos, porque utilizamos para fazer jogos e brincadeiras aí nas aulas de matemática. Se não tiver o dadinho, é possível substituir por fichas numéricas. Nesse caso, utilizaríamos apenas as fichas do 1 ao 6 e faríamos um sorteio para representar, para substituir o lançamento de um dado. Ah, olha só, aqui eu também tenho a régua. Muito importante. Você sabe medir? Sabe utilizar corretamente a régua? Vamos aprender também. Tenho também uma fita métrica. Nossa, quanta coisa nessa caixa matemática. Muitos materiais que serão muito úteis durante o ano todo. Também tenho algumas cédulas de mentirinha, claro, do nosso sistema monetário. Nossa, vamos ter muitas aulas explorando aí nossas cédulas e moedas do sistema monetário. Se por acaso você tiver um kit de brincadeira, também pode separar, né? Além disso, vejam que nós tínhamos aqui a fita métrica, um instrumento de medida de comprimento, né, professora? Sim. Mas, ao longo do ano, vamos trabalhar outros tipos de medidas também. Por exemplo, a medida de massa. Como a gente mede o nosso peso, a medida da nossa massa? É verdade, para isso a gente precisaria de uma balança. Precisaríamos de uma balança. Você tem uma balança aí em casa? Olha só, nós temos uma aqui para mostrar. É uma balança doméstica. Olha, que bacana. Essa é uma balança digital. Tem outros tipos também, nós vamos conhecer. Além disso, outros instrumentos. Temos aqui o relógio. Vamos aprender a fazer leitura de horas e determinar intervalos de tempo a partir do relógio analógico e do relógio digital. E também, se você tiver, bem importante, pode separar um calendário que utilizamos aí para registrar a passagem do tempo. Olha só quantas coisas. Você não precisa ter todas essas coisas hoje, num único momento. Você pode ir organizando sua caixinha matemática aos poucos, né, professora? Sim, faça uma decoração como a nossa aqui, para ela ficar bem bonitinha e ir, então, organizando os seus materiais aqui dentro. Verdade, isso é bem importante. E por falar em organização, nós vamos dar início aos registros aí desse novo ano que se inicia. Então, você já pode pegar o seu caderno e escrever a data de hoje, o nosso conteúdo. Hoje vamos conversar sobre o sistema de numeração decimal. Um tempinho para vocês organizarem então esse registro, organizarem aí o seu espaço e já retornamos. Prontinho o seu primeiro registro deste ano aí no caderno de matemática?
Então, vamos iniciar a nossa aula. Hoje conversaremos sobre sistema de numeração decimal. Mas por onde será que começamos, professor? Que tal iniciarmos pelos números? É uma boa ideia, né? Falar de sistema de numeração. Vamos começar falando sobre números? Agora, onde eles estão? Onde encontramos os números? Não mostramos números aqui na nossa caixinha matemática. Os números estão por toda parte, estão em todo lugar. Desde que nascemos, os números já fazem parte da nossa vida. Sabia? Poxa, mas esses bebezinhos já têm números? Será? Desde que nascemos? Sim! Olha lá! Hoje nós vamos conhecer uma história para começar a falar desses números que estão com a gente desde tão cedo, chamada Minha Mãe Tem Visão de Raio-X. A mãe do Nino sempre sabe o que ele está fazendo. Mas como ela sabe? Só há uma explicação. Ela deve ter visão de raio-x. Nossa, fiquei intrigada com essa história, hein? Parece bem interessante. Sim, e o que será que é visão de raio-x? Visão de raio-x é uma visão que ultrapassa as paredes. Ela consegue ver para além das paredes, ela sabe tudo que o Nino está fazendo. Será? Será que é só a mãe do Nino que tem essa visão? Olha, eu acho que muitas mães têm visão de raio-x. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Atenção lá. Será que a sua mãe também tem visão de raio-x? Era justamente isso que o Nino estava pensando, que a mãe dele tinha visão de raio-x. Por que será? É o que a história desse livro nos conta. Bom, o Nino já tinha percebido que a mãe dele conseguia descobrir um monte de coisas ali sem que ela estivesse lá perto olhando. Será que ela tinha mesmo visão de raio-x, que ela poderia ver através das coisas? Bom, a mãe do Nino era uma mãe normal, como todas as outras mães. Tinha o cabelo normal, usava roupas normais, tinha um sorriso muito simpático. Era igualzinha a todas as outras mães. Mas Nino estava muito desconfiado dessa visão de raio-x e ele resolveu investigar, porque na segunda-feira, quando a mãe do Nino estava lá embaixo e ele estava na banheira lutando para se livrar de um gigantesco monstro marinho, a mãe gritou lá de baixo: "Nino, fique sentadinho na banheira." Como é que ela sabia o que ele estava fazendo? Continua a investigação. Na quarta-feira, ele estava preparando uma poção mágica para derrotar um poderoso feiticeiro em sua caverna lá no alto da montanha, quando a mãe berrou lá da cozinha: "Nino, não brinque com as minhas panelas aí no quintal." Como é que ela sabia que ele estava com as panelas lá no quintal? Na sexta-feira, quando ele estava defendendo o seu castelo de uma dragoa lança-chamas, a mãe gritou lá de baixo, lá da sala: "Nino, pare de pular na cama." E como é que ela sabia onde ele estava? Nino já estava bem intrigado. Ele recebeu a visita da sua amiga Lola e ficou perguntando para ela se ela sabia alguma coisa sobre visões de raio-x, pois ele tinha quase certeza que a mãe dele tinha. Ela iria perguntar então para o irmão dela, que era especialista em super-heróis e saberia tudo sobre visão de raio-x. Nino resolveu não esperar por isso e foi tentar investigar sozinho. Nesse momento, ele subiu devagar quando a mãe estava pedindo para que ele ajudasse com as compras e resolveu se esconder dentro do armário lá no quarto para colocar à prova a habilidade da mãe, para ver se ela tinha de fato visão de raio-x. Acontece, vou te contar um segredo. Enquanto isso, estava acontecendo outra coisa. Nesse momento, então, a
A mãe do Nino estava percebendo que acontecia alguma coisa com a vizinha. Olha lá. E a mãe fez tudo que ela podia para salvá-la. Enquanto isso, Nino estava lá esperando a mãe que não chegava nunca. E aí ele se questionou: será que minha mãe não tem mais visão de raio-x mesmo? E chegou à conclusão de que talvez a mãe tivesse se esquecido dele completamente. A amiga Lola chegou lá e ele contou para ela que a mãe realmente não tinha visão de raio-x. Ela disse que o irmão dela também falou que era impossível uma mãe ter visão de raio-x, que ela era uma mãe normal. Os dois desceram para ajudar a mãe a carregar as compras. Quando eles foram lá para fora para poder brincar um pouco mais, e a mãe gritou lá do outro cômodo: Nino, não leve esse salgadinho escondido embaixo da camisa. E ele parou e pensou um pouquinho até falar para a amiga que, bom, na verdade, eu acho que a minha mãe tem olhos atrás das costas. Olha lá. E aí, será que a tua mãe também tem visão de raio-x? A nossa história fica por aqui e a gente se encontra numa próxima. Então, até lá! Nossa, que história bacana! Fantástica essa mãe do Nino. Olha, eu tenho certeza que a minha mãe também tem visão de raio-x. Mas será que é visão de raio-x ou elas têm olho nas costas? Pois é, agora eu fiquei na dúvida. Elas sempre sabem, não só a mãe, né? Mas as pessoas que cuidam da gente, que convivem com a gente, que nos conhecem de fato, parece que sempre sabem o que a gente vai fazer, o que às vezes a gente vai aprontar, né? Sim. Muito bacana. Olha só, falando dos números aí desde cedo na vida da gente, nós temos também os números na vida do Nino. Isso mesmo. Logo que Nino nasceu, recebeu um número que vai acompanhá-lo por toda a vida. Um número que nos acompanha por toda a vida? E é um número até bem grande. Ele consta na nossa certidão de nascimento. Ah, é o documento que registra aí a nossa chegada à sociedade, né? Assim que nascemos, temos ali o nosso documento da certidão de nascimento e ali é possível encontrar vários números, entre eles um específico, grande até, né? Que é só nosso. E não é só na certidão de nascimento, ao longo da vida nós vamos tendo outros documentos pessoais também. Olha ali o documento do Nino. Desde então, ele foi ganhando outros números que o identificam como cidadão. Por exemplo, o CPF e o RG. Que legal! São números só nossos, nos acompanham ao longo de toda a vida. Realmente, é verdade. E tem mais números aí na vida do Nino. Dá uma olhadinha lá. Certo dia, Nino escutou sua mãe conversando com a vizinha, Dona Eliane, sobre o dia em que ele nasceu. Nino nasceu no dia 24 de maio do ano de 2012, com 3 quilogramas e 52 centímetros. Neste ano, Nino completará 10 anos. Nossa, quantos números! 3 quilogramas, 52 centímetros, 10 anos, 24 de maio. Cada número tem um significado diferente, né? Mas todos fazem parte ali da vida do Nino. Além disso, no livro também, todos os dias, o Nino vivia uma nova aventura. Eu não vi números aqui na história, professor. Mas será que ele encontrava esses números por lá também? Vamos descobrir? Segunda-feira. Tentava se libertar de um monstro marinho gigantesco. Nino, fique sentadinho na banheira. O problema é que Nino ficou tempo demais na banheira.
Nino abriu a torneira por 5 minutos e fechou. Depois, abriu por mais 3 minutos e fechou. Por fim, foram mais 9 minutos até que a banheira transbordasse. Por quanto tempo ao todo a torneira ficou aberta? Ai, eu não acredito. O Nino é fogo. Deixou essa torneira aberta por muito tempo e, claro, né, transbordou a água. E assim a mãe descobriu, né, que ele não estava sentadinho na banheira. Exatamente. Será que foi pela sua visão de raio-x que ela descobriu? Bom, vamos descobrir, vamos saber, não é? Mas o Nino desperdiçou água, isso não é legal, né? É importante que a gente preserve o meio ambiente e economize água. Agora, vamos ver por quanto tempo ao todo o Nino deixou essa torneira aberta? Sim. Para isso, vamos utilizar um material que nós tínhamos então na nossa caixa matemática, os palitos. Já vamos inaugurá-la. Olha Bom, lá. Primeiramente, ele deixou a torneira aberta por 5 minutos. 5 minutos. Nós vamos representar cada minuto por um palito. Isso mesmo. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Esse foi num primeiro momento. Então ele fechou. Passado um tempo, lá vai o Nino abrir a torneira mais uma vez. E agora foram 3 minutos. Então vamos acrescentar mais 3 palitos. 1, 2, 3. Olha, já está aumentando aqui a nossa quantidade de palitos, a quantidade de minutos. No terceiro momento, o Nino ainda abriu a torneira mais uma vez. Dessa vez deixou mais tempo, né, Pois professora? é, ele deixou 9 minutos. Nino. Então vamos representar esses 9 minutos aqui com mais 9 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitos. Nossa, é muito tempo mesmo. Não é à toa que a banheira transbordou. Quanto tempo será que foi deixado, então, ao todo? Como podemos fazer esse cálculo? Bom, vamos agora então juntar todos esses palitos e ir agrupando. Podemos agrupar então de 10 em 10. O nosso sistema de numeração decimal funciona dessa forma. A cada 10 unidades, nós formamos uma unidade da ordem superior. Aqui, podemos contar todos os palitos diretamente, mas já vamos aproveitar o momento para relembrar essa lógica dos agrupamentos, não é? Isso. Vamos começar contando. Será que conseguimos já formar uma dezena aqui? Será que foram mais de 10 minutos? Possivelmente sim. Né? Só da última vez foram 9, mas vamos contar. Olha lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Foram mais de 10 minutos. Essas 10 unidades agora nós consideramos como uma dezena. Isso. E agora eu vou utilizar um outro material que estava lá na nossa caixa. A liga elástica. Vamos então aqui fazer o nosso amarradinho. Joia, essa é uma estratégia bem bacana. Depois, inclusive, para resolvermos cálculos, né? De adição, subtração, nas aulas que virão ainda. Bem, além desses 10 minutos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, outros 7 minutos. 10 mais 7, 17. É muito tempo de torneira aberta, Nino. Olha lá. Retomando então a nossa estratégia, representamos os 5 minutos iniciais com 5 palitos, os 3 minutos com 3 palitos e em seguida mais 9 palitos ali. Ao todo, conseguimos organizar um grupo de 10 e mais 7 palitos, 17. Poderíamos também fazer esse mesmo cálculo
com outro material também da caixinha, né, professora? Sim, o material dourado. Vamos ver como é que ficaria com o material dourado? Lembrem-se, no material dourado, nós consideramos aqui os cubinhos. O que representamos aqui com os palitos, com cada palito, vai ser representado agora com cada cubinho, né? Isso, é uma unidade. É verdade. Vamos contar lá então? Então, primeiramente, 5 minutos, né? Isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Na sequência, foram 3 minutos. 1, 2, 3. E então? Mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da mesma forma, olhem quantos são. Da mesma forma que fizemos com os palitos, nós vamos tentar fazer a troca a partir de um grupo de 10. Vamos contar 10? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 unidades serão substituídas por uma dezena, uma barrinha aqui do material dourado. Vamos trocar? Vamos. Olha lá. Joia. Então, 10 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá um total de 17. Olha lá, retomando a nossa estratégia, da mesma forma que fizemos com os palitos, representamos cada minuto com material dourado, cubinhos de material dourado. 10 desses cubinhos foram substituídos por uma barrinha, é a dezena. E 10 mais 7, 17. É muito tempo de banho, né? Muito tempo. A mãe teve razão de chamar a atenção do Nino. Vamos a outra aventura do Nino. Que aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira, ele preparava uma poderosa poção mágica. Para sua poção mágica, Nino utilizava 3 folhas de goiabeira, 12 pétalas de margaridas, 5 sementes de girassol, meio limão e 4 litros de água. Nossa, que poção interessante, hein? O que será que vai sair dali? Ele costumava brincar com uma panela velha, que a mãe já não usava mais. Dessa vez, pegou uma outra panela, com o triplo do tamanho. Para enchê-la, quanto precisou colocar de cada ingrediente? Puxa, Nino, mais uma aventura. Então, para uma panela 3 vezes maior, ele precisaria de 3 vezes mais ingredientes aí. Então, teremos que triplicar cada um dos ingredientes da poção mágica do Nino para descobrir o quanto ele vai precisar. Vamos ajudá-lo? Vamos. Olha lá. O primeiro ingrediente, então, eram 3 folhas de Goiabeira. goiabeira, olha. 1, 2, 3 folhas. Isso seria necessário, seria suficiente para fazer uma receita, Isso, né? uma receita. E agora? Para fazer 3. Vamos ver? Olha lá. Com mais 3 folhas, aqui ele já conseguiria fazer. 2 receitas. Então, precisamos de mais 3 folhas. Agora sim. Qual foi o total? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, em cada linha, nós temos 3 folhas de goiabeira. 3, mais 3, 6, mais 3, 9. 9 folhas de goiabeira ao todo. E quanto às pétalas de margaridas? Ele utilizava 12 pétalas para uma receita. Olha só, para uma receita estão aqui representadas 12 pétalas. E para 3 receitas, para triplicar essa quantidade? Vamos ver? Vamos lá. Olha lá, vamos fazer mais uma linha de 12 pétalas. Doze mais 12 são 24. 24. Seria suficiente para 2 receitas.
Mas o Nino quer 3. Vamos mais uma fileira aqui. Olha só, temos 3 vezes 12 pétalas de margarida. 12 com mais 12, 24, com mais 12, 36. 3 vezes 12 dá 36. Puxa, é muita pétala. Muitas. Olha lá, 36 pétalas de margarida. Agora, temos ainda as sementes de girassol. Eram 5 5 sementes para uma receita. para uma receita. Vamos colocar aqui 3 vezes. Vamos triplicar essa quantidade? Vamos lá. Olha lá. Dobrando a quantidade inicialmente, agora tem o dobro. O dobro de 5, 10. 10. Mas temos que triplicar, então vamos colocar mais uma vez. Agora sim, 3 vezes 5. 5 sementes na primeira linha, mais 5 na segunda, mais 5 na terceira. 3 vezes o 5. 15 sementes de girassol. Uau, olha lá, são muitos ingredientes. Agora é a vez do limão. Limão era uma quantidade menor, né? Sim, apenas a metade. Ah, menos do que um limão, metade. Olha lá, se metade é o que ele precisava para fazer uma receita, vamos triplicar? Vamos. Olha lá, dobrei a quantidade. Percebam que agora metade de um limão com a outra metade do limão, nós já temos um limão inteiro, né? Isso mesmo. Mas para triplicar, ainda precisamos de outra metade. Então, um limão inteiro e mais Meio limão. Vamos ver? Isso mesmo, um limão mais meio limão. E por fim, os litros e litros de água. Olha lá, para uma receita o Nino precisava de 4 litros de água. Estamos representando aqui cada litro com a imagem de uma garrafa de 1 litro, né, professora? Isso mesmo. Então, para uma receita, temos ainda que triplicar. Vamos lá? Precisamos de 3 vezes essa quantidade. Vamos dobrar primeiramente esta quantidade. Então, estou repetindo aqui mais 4 litros. Isso aí, já temos aqui uma vez 4 litros, 2 vezes 4 litros. Vamos colocar mais uma vez, afinal, são 3. É o triplo. Agora sim, 3 vezes 4 litros. 4 mais 4, que já dá 8, mais 4. 12 litros de água. Ah, olha só. Então, o Nino precisava de 12 litros de água. Finalmente, temos a receita completa. E lá vai o Nino para mais uma travessura. Sim, na sexta-feira, ele defendeu o seu castelo de uma enorme dragoa. Uau! A dragoa tinha 5 metros de altura e pesava cerca de 420 quilogramas. Você sabe qual é a sua altura? E o quanto você pesa? Que instrumentos usamos para medir a altura e o peso? Será que o pessoal lá em casa sabe? Qual é a sua altura? Qual a medida de sua massa? O peso, a gente comenta como peso no dia a dia, mas na verdade é a medida de massa. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Quais instrumentos nós utilizamos para essas medidas? Bom, nós já apresentamos hoje também no início desta aula a fita métrica. É verdade. Olha lá, a fita métrica seria para medir a altura ou medir a massa, o peso? A altura. A altura, é claro, não é? Exatamente. Para a medida de massa, utilizaríamos a balança. Separe aí, se você sabe essas medidas a respeito de você mesmo, vai pensando sobre isso, que a gente ainda vai utilizar nessa aula, né, professora? Isso mesmo. Próxima aventura. Sábado, ele subiu de fininho a escada para se esconder no guarda-roupa. A escada que Nino subiu no sábado de fininho
tinha uma dezena e meia de degraus. Quantos degraus eram? Uma dezena e meia. Puxa vida, falamos sobre dezena ainda nessa aula, né, professora? Sim, uma dezena nós relembramos que são 10 unidades. 10 unidades. No material dourado representávamos com uma barrinha. Aqui já temos uma dezena representada. Com relação à quantidade de degraus, essa quantidade era uma dezena e Meia, ou seja, metade de uma dezena. verdade, meia dezena é metade de uma dezena. Se uma dezena corresponde a 10, A metade de 10 são 5. 5. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Uma dezena mais meia dezena, 10 mais 5, que dá um total de 15. Mas afinal, essa quantidade é maior ou menor que uma dúzia? uma dúzia. Falávamos de uma dezena, de repente surgiu dúzia. O que é uma dúzia? Ah, eu tenho aqui uma caixa de ovos que contém uma dúzia. Verdade, os ovos são vendidos em dúzias. Quantos ovos vem nessa caixinha? 12. 12. Uma dúzia, então, é 12. Essa quantidade que separamos aqui, 15, é maior ou é menor que uma dúzia? É maior. É maior, 15 é maior do que 12. Aliás, corresponde a 3 unidades a mais. Nossa, o Nino aprontou a semana inteira, não? Sim, foram muitos dias na semana. Mas alguns não foram mencionados por Nino. É verdade. Olha lá. Quais foram mencionados? Nós comentamos algumas das traquinagens aí do Nino ao longo da semana. E dissemos em que dia da semana que ele viveu aquela aventura, né? E onde é que a gente poderia conferir aí, a partir daqueles que foram mencionados, quais faltaram? Bom, que tal nós consultarmos o calendário? Ah, claro! O calendário é que nos dá essa organização dos dias aqui de cada mês em semanas. E cada semana, de acordo com o nosso calendário, inicia ali no domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Ao todo, quantos dias formam uma semana? 7 dias. 7 dias. Vamos relembrar lá então? Observe o mês de fevereiro de 2022. Nós já vimos o que significam as letras D, S, T, Q, S e S, que aparecem logo abaixo do nome do mês. Exatamente. Aqui na tela, o calendário apresenta apenas as letras. No nosso calendário, dizia parte do nome, né, daquele dia. Segunda, na verdade, é segunda-feira. Terça, na verdade, é terça-feira. E assim por diante. Com exceção do sábado e domingo, que são só sábado e domingo mesmo, né, professora? Agora, olhem lá. Então, com base nesses 7 dias que formam uma semana, quais deles foram mencionados aqui que Nino viveu as suas aventuras? Nino relatou suas aventuras na segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado. Quais dias da semana não foram mencionados? Vamos ver. Então, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado foram os dias das aventuras do Nino. Portanto, não foram mencionados o domingo, a terça-feira e a quinta-feira. Será que ele não se aventurou nesses dias? Possivelmente sim. Possivelmente, né? Nós só não ficamos sabendo aqui com a história. Então agora vamos explorar um pouquinho o nosso calendário. O pessoal em casa também pode fazer, né, professora? Sim, acompanhem lá. Procure então no seu calendário o mês de fevereiro de 2022. Nesse calendário do mês de fevereiro, primeira coisa que vamos fazer, marcar o dia 19. Marca lá o dia 19.
19 de fevereiro. Vamos procurá-lo? Então, iniciando aqui. Vamos lá, percorrendo. Chegamos ao dia 19. Exatamente. Se você tem o calendário aí, pode fazer uma marquinha. Qual é o dia da semana? Nós temos aqui, ó, dia 19 é o dia do mês, que chamamos, né? De um mês que tem, inclusive, 28 dias. Ele é o 19º dia desse mês. Agora, qual é o dia da semana? Domingo? Segunda-feira? Sábado? Vamos observar, ó? Olhem lá na tela. Nós observamos em que posição está o 19 ali em relação aos dias da semana. E observamos que é no Sábado. sábado. Qual é o dia que veio antes do dia 19? Dia 18. Dia 18. Dia 18 foi uma sexta-feira. Olhem lá no calendário. Um dia antes do sábado foi a sexta-feira, dia 18. E o dia seguinte? O dia seguinte é o dia 19, é o dia 20. O dia 20, então, é um domingo, é um dia depois do sábado. Bem importante a gente relembrar como consultar aí o dia da semana, né? E do mês no calendário. Mas o que o 18 e o 20 representam em relação ao 19? Observem lá, o 18, um número que vem imediatamente antes, é o antecessor do 19. E o 20, o número que vem imediatamente depois, é o seu sucessor. Nossa, quantos números, não? Quantos números? E olha só, não é só o Nino, todos nós temos muitos números aí permeando toda a nossa vida, nos acompanhando. Olha lá alguns números da mãe do Nino. A idade, quanto ela tem de dinheiro na bolsa, o número do calçado, quantidade de filhos, de bolinhos, e as ideias na cabeça são muitas. Bacana essa forma de representar, de pensar aí nos números do nosso dia a dia. E vocês agora também vão ter essa oportunidade. A nossa proposta lá no caderno é que você inicie fazendo um desenho, um autorretrato, né, professora? Isso mesmo. Algo que o represente e coloque ali, contornando esse desenho, alguns números que façam parte da sua vida. Ali estão apenas algumas sugestões. Número de irmãos, número da casa, quantos copos de água você toma por dia, qual é a sua idade, o seu peso e o número do calçado. Você poderia incluir, inclusive, outros números, temos muitos, né, professora? Muitos. Então agora vamos dar um tempinho para que você faça esse registro lá no seu caderno. Fez o seu registro lá? Depois dá para pintar ainda, e à medida em que você for lembrando de mais números, pode ir complementando o desenho, né? Isso. Vai ficar bem legal. Então, nossa aula chegou ao fim. Por hoje era isso. Cuidem-se. Fiquem bem e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.